Alô? Filmando. Bom, gente, boa tarde. Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo, mas com o objetivo novamente de mostrar as leituras que eu tenho feito, né, durante esse período de pandemia. Estou lendo muito e convido vocês também a lerem. Olha só o que eu acabei de ler, ó. Livrão. Para melhor conhecer geopolítica brasileira. Esse é um assunto muito gostoso para quem se propõe a estudar um pouco, né, da história brasileira, não é? Sobre os pontos de vista políticos, geopolíticos. É muito interessante essa temática, geopolítica. Esse livro aqui é desse meu amigo aqui, ó, tá? Maurício França, Coronel Maurício França. Ele é o comandante aqui da nossa unidade militar do Exército Brasileiro aqui de Lorena, comandante do 5º BIL. E o Coronel França esteve fazendo mestrado em operações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, não é? Esteve também na França, né? Na Sorbonne. O coronel foi buscar conhecimentos, o que eu o louvo por isso, e produziu este livrinho tão gostoso aqui que eu acabei de ler, não é? E recebi dele como presente. Então, o objetivo deste livro, não é? É descrever a evolução da escola geopolítica brasileira no século XX, servindo de fonte de consulta rápida aos estudiosos do assunto. Os autores aqui analisados são descritos de maneira a permitir um encadeamento lógico de suas teorias. É muito interessante. Aqui fala da Escola Superior de Guerra, não é? Fala do pensamento geopolítico a partir de 5 autores fantásticos que o coronel Maurício França coloca aqui no seu livro, na sua obra, não é? São 5 autores exponenciais do pensamento geopolítico brasileiro, não é? Então, tem muito da França aqui, né? Porque é um modelo francês, né? Que nós herdamos, a nossa herança. E também em inglês. Por exemplo, aqui no sumário do livro, eu gostaria de destacar, assim, por exemplo, capítulo 1, ele fala aqui, os fundadores. O que é isso? São esses 5 autores que iniciam o pensamento geopolítico brasileiro. Por exemplo, aqui o Everardo Beckhäuser. Aí ele diz assim, problemas do Brasil, estrutura geopolítica, o espaço, o valor político da grande área do Brasil, o princípio do equipoder aplicado à divisão territorial do Brasil, a localização da capital, importante isso, curso de geopolítica geral e do Brasil. Aí vem o segundo autor, chamado Mário Travassos, é militar, é capitão. O Mário Travassos também é precursor de um pensamento geopolítico brasileiro. Ele diz assim, que entre o seu trabalho, né? Projeção continental do Brasil, aspectos capitais da América do Sul, preocupações políticas do continente sul-americano, a projeção continental propriamente dita e conclusão intermediária. Depois ele entra aqui com o terceiro autor, que é o famoso e conhecido Gobeli Couto e Silva. General Gobeli, dos governos da Revolução Democrática, os militares. Então o general Gobeli fala assim, geopolítica do Brasil, a doutrina de segurança nacional, muito importante, conjuntura do poder executivo e geopolítica do Brasil. Depois vem o general Meira Matos, é o outro autor, Meira Matos, general também, cujos trabalhos diz assim, geopolítica do Brasil, a doutrina de segurança nacional, conjuntura do poder executivo e geopolítica do Brasil, conclusão, né, geopolítica e as projeções do poder,
uma geopolítica pan-amazônica, geopolítica e trópicos, conclusão intermediária. E, por fim, o quinto autor, né, que compõe o bojo dessas ideias, desse pensamento geopolítico brasileiro, vem uma mulher. É a Terezinha de Castro. Terezinha de Castro. Aqui ela diz assim: Antártica, a questão do momento. Antártica, não é? A tese da triangulação das ilhas do Atlântico Sul. América do Sul, uma vocação política. E aí vem as conclusões, né, que o livro faz aqui. Muito interessante, eu gostei demais. Ele tem ilustrações, né? Aqui fala do Tratado de Tordesilhas, não é, entre Portugal e Espanha, na divisão aqui territorial do Brasil, no período das conquistas, né? É um livrão, eu gostei, adorei muito. Então ele fala aqui, né, desses 5 autores, que é praticamente a base do trabalho literário do livro. Geopolítica é muito interessante. Eu gostaria de achar aqui considerações sobre geopolítica, não é? O livro, para melhor conhecer a geopolítica brasileira, proporciona uma visão ampla do pensamento nacional nessa área do conhecimento. Os 5 principais autores mencionados são descritos de modo a permitir o encadeamento lógico das ideias que ainda hoje norteiam decisões políticas do país. Trata-se de uma obra de fácil leitura que permite entender a originalidade da escola geopolítica brasileira, por vezes desconhecida do grande público. Eu diria até que para nós, pessoas comuns, o tema geopolítica é muito desconhecido. Leiam livros que falem de geopolítica. É um conteúdo extraordinário que mostra as razões, os porquês, as tendências, o caminhar de um novo pensamento que imbrica em várias vertentes da maneira de pensar o nosso país, do ponto de vista internacional e nacional também. Geopolítica. Fala de aspectos territoriais, fala de aspectos de fronteiras, fala de aspectos de extrativismos minerais, vegetais, exploração estrangeira, sobretudo na Amazônia. Fala das bacias fluviais famosas que o Brasil, que nós temos aqui, né? Desde o Prata, lá no sul, até o do Amazonas, no norte. E tudo isso com interesses outros, né? De estrangeiros, né? Sem dúvida. O Brasil hoje, ele está muito bem centrado, graças a essa equipe que baliza a maneira de pensar segundo as normas lá da Escola Superior de Guerra, ESG. É lá praticamente que tramita, não é? O pensar geopolítico, vem de lá, né? E se você voltar na história do Brasil, bem lá atrás, né? Você vai pegar lá no começo, né, as vertentes Alemanha, Inglaterra, não é? França, de cujas origens o Brasil pega um pouco, né, na maneira de pensar. A Revolução Francesa, não é? Então o Brasil hoje, ele tem praticamente no arcabouço do pensar geopolítica, muita coisa embasada na história, não é, no passado. E o Brasil hoje, todos sabemos que ele está devagarinho caminhando para uma liderança sul-americana, do Cone Sul. É preciso mais atenção por parte dos governos, dos políticos, da esfera federal do governo, nessa questão. Perceber um pouco mais, dar mais atenção à geopolítica. Por exemplo, as questões da Amazônia, a ocupação dos espaços. Lá no sul, a Antártida, que está fervilhando de estrangeiro lá, de países de primeiro mundo. O Brasil precisa estar lá também. Aliás, já tem uma base lá de pesquisa, né? Tem uma base lá já.
Mas é preciso desenvolver mais essa ideia da geopolítica, sob o ponto de vista da nossa hegemonia, né? Da nossa integralidade territorial. E mesmo porque também nós, brasileiros, Brasil, tem um papel importante na liderança, no concerto dos países sul-americanos e também do mundo, do resto do mundo, no concerto internacional. Tá aí, ó, gente. Fiz isso aqui rapidinho, né? Para mostrar para vocês que é um excelente livro do meu amigo Coronel Maurício França, a quem eu parabenizo, meus cumprimentos pelo trabalho excelente que ele fez aqui na edição deste Para Melhor Conhecer a Geopolítica Brasileira. Tá? Ganhei este livro dele aqui, tem aqui tá aqui né, o autógrafo dele. Enfim, adoro, né? Leia comigo mesmo. E não mais esses títulos aqui sugestivos, né? Procure ler, gente. Leiam. Leiam.